E aí, nesse caso, a gente tem agora o seguinte: a equação geral do balanço de massa. Olha que equação gigante aqui, e a gente tem o seguinte: já rearranjando para o sistema como a gente está habituado a escrever, você vai ver isso nos livros, em apostila, em qualquer outro material, a gente tem os termos alinhados exatamente dessa forma. Então, observa aqui que tem acúmulo de massa dentro do sistema igual a entrada de massa nos limites do sistema, saída de massa, né, todos no limite do sistema. Então, entrada menos saída, mais geração de massa, menos consumo de massa. Veja que essa equação se assemelha bastante à nossa explicação, né, a nossa retomada para aquele esquema do lago, que a gente pode ter acúmulo, entrada, saída, geração e consumo. Então, tudo que entrou, tudo que saiu, tudo que foi gerado ou consumido, né? O que foi gerado adiciona e o que foi consumido, obviamente, subtrai. E tudo isso, toda essa junção dá igual ao nosso acúmulo. E isso a gente chama de balanço global. Tudo que foi acumulado é igual a isso e a gente chama balanço global do sistema. Mas o que vem a ser esse balanço global? É o balanço de tudo. Tudo que entrou e tudo que saiu do nosso sistema. E além dos balanços globais, né, ou do balanço global, a gente tem os balanços parciais. E o que seria? Qual a diferença? A gente analisar simplesmente um componente apenas. Veja que aqui a gente tem acúmulo de massa do sistema. Aí, se eu tenho para um determinado componente A, como você consegue enxergar na sua tela, eu tenho o acúmulo do componente A. Entrada de massa nos limites do sistema como um todo. Eu tenho agora entrada de massa do componente A, saída do componente A, geração do componente A e consumo do componente A. Se eu tenho componentes A, B e C, eu vou ter acúmulo de A, de B e de C. E, obviamente, de uma forma global, vai ser a soma proporcional, digamos assim, de cada um desses componentes. Se eu entrei com 100 partes do componente A, eu preciso sair com 100 partes do componente a não ser que seja gerado o componente A no meio ou seja consumido o componente A nesse meio. Ou, claro, ele fica acumulado lá no meu sistema. Mas, assim, de uma forma global, a gente apresenta que o acúmulo da massa total vai ser igual à entrada menos a saída. Isso para o caso, claro, quando a gente não tem as reações acontecendo, né? Quando não tem nem o consumo e nem a geração. Vou colocar para você aqui um primeiro caso para a gente analisar o balanço de massa em processo contínuo. Veja que aqui você tem a vazão mássica da entrada e a vazão mássica da saída em determinado volume de controle. Nesse caso, pegando aquela equação já um pouco mais enxuta, vamos falar assim, a gente tem que o acúmulo de massa vai ser igual à entrada menos a saída para um regime transiente. Note que aqui a gente está falando de regime transiente. Se ele é transiente, tem algum termo de acúmulo ou decréscimo, tem alguma variação ali com o passar do tempo. Se ele é estacionário ou regime permanente, não tem variação dessa massa com o passar do tempo. Então, entrada menos saída igual a zero. Opa, beleza. Se entrada menos saída igual a zero, entrada igual a saída. Nesse caso, a vazão de entrada é igual à vazão de saída. Lá no anterior, a gente tem o dm/dt, né, que é a vazão de entrada menos a vazão de saída, é igual à variação da massa com o tempo. A gente vai trabalhar mais detalhes desse tipo de equação, claro, mas só para ficar entendido, dá para perceber aqui que o regime permanente é mais fácil de ser tratado,
porque a gente tem entrada igual a saída, muito tranquilo. Quando a gente tem uma variação, a gente tem que estudar como é essa variação, como é esse acúmulo ou decréscimo, qual é a equação que vai regir, assim, que vai regulamentar, vamos dizer, esse meio, né? A partir de que a gente vai fazer o cálculo. Vamos lá, continuando aqui. Nesse processo, se a gente não tem reação e está em regime permanente, como a gente acabou de ver, não tem reação e está em regime permanente. Não tem acúmulo, não vai ter geração, nem consumo, tal, aqueles termos. Então, a gente tem unicamente entrada e saída. Entrada menos saída igual a zero. Beleza. Etapa seguinte, com reação e ainda em regime permanente. Olha só a situação. Sem reação, regime permanente. Com reação, regime permanente. Como agora a gente tem com reação, eu tenho entrada menos saída e os termos reacionais, geração ou consumo, ou geração e consumo, né? Pode ter os dois aqui, e isso, como está no regime permanente, igual a zero. Olha só, tenho agora dois termos, um de entrada e um de saída, e o termo reacional aqui, de geração e consumo. Veja que na equação aparece o mais ou menos, que indica que teve a geração ou o consumo, lembrando que pode ter os dois. Não é comum, mas claro, tem reações paralelas. De repente, um produto é formado e depois esse mesmo produto já é consumido em outra reação. Enfim, isso entra na parte de reação, balanço com reação, que a gente vai enxergar bem melhor mais na frente. Tá? E agora vamos para outra situação. O sistema que a gente tem sem reação, porém em regime transiente. Se ele está em regime transiente, mesmo que não tenha reação acontecendo, há um acúmulo ou decréscimo, beleza? Então aí, ó, entrada menos saída, vai ter lá esse acúmulo ou decréscimo de qualquer forma. Aí a gente tem a variação de massa com o tempo, entrada sendo igual a entrada menos saída. Beleza. Outra etapa, com reação e em regime transiente também. Note que a diferença é que, além do acúmulo ou decréscimo, a gente tem os outros termos relacionados à reação, que é a geração de massa e o consumo dessa massa, de um determinado componente, como a gente vem exemplificando. Então, veja que a equação já começa a tomar uma cara um pouco diferente. Já tem o termo de variação de massa com o tempo, tem a entrada, tem a saída e tem o termo reacional, que pode ser adicionado, se for gerado, ou consumido, né? Ele pode ser menos se for consumido ali. Um segundo caso que aparece aqui, olha só, balanço de massa em processo batelada. Batelada, sem reação e com reação. Veja que a forma de analisar começa do mesmo jeito aqui, tá? Então, se é sem reação e é batelada obrigatoriamente vai ter um acúmulo ou decréscimo. Lembra lá da ilustração que tinha logo no início, mostrando que no batelada tem um xizinho marcando lá embaixo, que ele só tem alimentação, então naquele momento vai ter acúmulo, né? E depois vai ter a reação ocorrendo e depois o decréscimo. Então, a equação com batelada sempre tem a variação da massa com o tempo. Se eu tenho uma reação acontecendo nesse meio, a reação vai indicar que eu tenho o termo de geração e consumo. Lembra que batelada com reação. Lembra lá da ilustração que na hora que a reação está acontecendo, eu não tenho entrada e não tenho saída. Então, simplesmente é o que ficou acumulado no meu sistema reacional como um todo, tá? Pegou aqui a diferença lá do anterior? Beleza, vamos para a próxima etapa, que seria o caso do balanço em processo semicontínuo. O semicontínuo é muito parecido com o contínuo, mas tem aquela diferença bem sutil, né? O acúmulo aqui, que ele tem, já que ele é um semicontínuo,
E eu coloquei já de outra forma que é comum aparecer, mais ou menos entrada e saída. Pode ter a entrada no momento que você está analisando ou pode não ter. E tem lá a saída, então mais ou menos essa massa ou essa vazão mássica. Com a reação, ocorrendo com reação, fica essa mesma coisa e adiciona aquele termo reacional, que é a geração ou consumo, tá? São todos esses componentes possíveis. E daí aqui na sequência eu trago um exemplo para a gente fazer uma aplicação bem simples, bem direta, bem tranquila de um balanço de massa. Eu falo simplesmente de uma mistura de benzeno e tolueno, alimenta a 1.000 kg por hora um tanque flash de separação, com 60% em massa de benzeno, operando a 0,8 atm. A corrente do topo é de 450 kg de benzeno por hora e no fundo sai 300 kg de tolueno por hora. Esse componente, né, esse tanque flash, esse tanque A, qualquer aqui, opera em estado estacionário. E ele pede para que a gente escreva os balanços de massa do benzeno e do tolueno e calcule todas as vazões faltantes. Esse exemplo aqui, ele ilustra bem como a gente precisa fazer para calcular as vazões, seja no balanço global, tudo que entra e tudo que sai, seja nos balanços parciais. O que eu chamo aqui de balanço parcial seria o balanço individual de cada componente, como lá no exemplo a gente falou do A e do B. Né? Falou do A lá, mas pode ter A, B, C, D, quantos forem. Nesse caso, essa nossa mistura aqui é benzeno e tolueno, então só tem dois componentes. Os dois componentes correspondem a 100% do meu sistema, então não tem o componente 1, componente 2, ou componente A e B, ou componente B e T, para a gente manter a nomenclatura aqui de benzeno e tolueno. Eu vou deixar, a princípio, esse exemplo para você pensar um pouco em como seria a solução dele, como seria o passo a passo para a gente conseguir chegar nessas vazões faltantes aqui de cada um. E claro, depois eu coloco aqui na descrição do vídeo o outro vídeo simplesmente resolvendo ele. Você vai ver que é simples, é tranquilo, mas tem alguns detalhes. Eu sugiro, assim, até peço que faça, escreva a equação global, escreva aquela equação como a gente viu aqui anteriormente, elimine todos os termos que não fazem parte. Uma dica que eu deixo aqui, isso é um tanque de separação, então não tem reação. Não tem reação, beleza. A outra informação aqui é que opera em estado estacionário. Se é estacionário, não é transiente. Tem mais uma informação relevante. Coloca todas essas informações inicialmente para poder você fazer o cálculo. E aí a gente chega na resposta, comente aqui qual foi a resposta que encontrou e também quais foram as dúvidas que você teve assim para essa resolução, o que realmente se tornou complicado, o que tornou isso difícil de ser feito e também se foi tranquilo de resolver, ótimo. Comenta aqui, eu quero que você discuta com os outros, com colegas, com amigos, com outras pessoas, o que ficou de aprendizado nisso aqui, como fazer esse cálculo, tá? Isso é um sistema simples, direto, para que a gente comece a fazer. Eu vou deixar um tempinho para que você realmente consiga resolver esse exemplo e daí eu coloco a solução depois, tá? Mas tenta fazer primeiro para poder a gente discutir. Que mais na frente a gente vai chegar no que eu até coloquei aqui como sistemas reais, que pega o seguinte, eu até coloquei uma observação, um balanço unitário é simples de calcular, entretanto os sistemas reais envolvem uma série de equipamentos conectados e que o balanço se torna um pouco mais complexo. Essa informação está aqui. Imagina só, eu tenho o meu primeiro sistema, aqui é a primeira seta com entrada, que o J1, olha só, ele tem duas entradas e uma saída. Depois tem o R1, que tem duas entradas e uma saída.
depois tem esse tanque ali, onde tem a vazão número 7, tem uma entrada em 5, uma entrada em 6, uma saída em 7, uma saída em 8, duas entradas, duas saídas. Já tem o J2 ali com uma entrada e duas saídas, e o D1 com uma entrada e duas saídas. A gente vai discutir sobre essas nomenclaturas também, mas olha só, aqui a gente tem 5 pontos que precisa analisar. Veja que está em vermelho pontilhado os volumes de controle. O volume de controle 1, que é esse global, né? Ó, tem aqui na legenda embaixo, envolve todo o processo, todas as correntes. Tem o volume de controle 2, que tem só a junta 1 e essas correntes 1, 2 e 3, e por aí vai. Ele tem todos. Para poder a gente calcular um balanço num sistema real como esse, precisa entender como calcular cada um detalhadamente e especificamente. Não adianta querer resolver todos se você não consegue resolver um por um. Tá? Tem um reator aqui também, claro, a gente só consegue fazer um sistema como esse quando conseguir entender a parte de reações, como funciona, mas isso é mais para frente, tá? Então, de introdução a balanço de massa, fica essa parte inicial aqui. Lembra de fazer o exercício, esse exemplo, para a gente trabalhar isso bem e conseguir ter um ganho ao longo desse curso. Começo agora com uma outra parte, que é o balanço de energia e parte do princípio básico, a primeira lei da termodinâmica, né? A gente tem assim que toda transformação química ou transformação física em um material, numa mistura, assim, numa mistura de matérias, num contexto qualquer, envolve alguma coisa de energia, seja conservação, seja transferência, enfim, tem alguma coisa. Beleza, a gente tem a primeira lei da termodinâmica que trata do princípio da conservação de energia. Eu também chamo a atenção aqui, sugiro, olha o que fala a primeira lei da termodinâmica, não de forma resumida, como a gente fala aqui. Fala que a energia se conserva, então beleza, a energia se conservou, acabou. Está explicada a primeira lei da termodinâmica. É isso, mas é preciso um pouco mais, é preciso discutir um pouco mais do que está envolvido nessa questão de conservação da energia, tá? Coloquei assim alguns exemplos que vocês devem ver isso em operações unitárias, como funciona, e tem muita termodinâmica envolvida nisso, na parte de balanço de energia. Moagem, bombeamento, aquecimento e resfriamento, evaporação e por aí vai. São essas formas de energia que a gente vê, é comum de aparecer nos nossos sistemas. Então, ficando mais definido, assim como a massa tem a conservação da massa, a energia também pode ser obtida pela determinação de um sistema e suas vizinhanças. O que seria exatamente o sistema e as vizinhanças? Pega de novo aquele detalhe. O sistema é essa parte que eu considero para minha análise, e vizinhança, de uma forma bem resumida, bem superficial mesmo, é o que está ao redor que tem alguma influência no meu sistema, né? lá no meio. Imagina que você está segurando um copo metálico, transporta muito calor, muita energia ali, e você coloca água quente dentro dele. Rapidamente você vai sentir no seu copo metálico aquela temperatura, o calor está sendo transferido. Se você coloca isso dentro de um recipiente gelado, vai ter uma confusão ali, algo quente e algo frio. Essa tigela por fora, né, esse recipiente fora com água gelada, seria a vizinhança do seu sistema, que é o copo com água quente, né? E o meio externo, aquilo ali seria a vizinhança do recipiente. Então, como delimitar o que é vizinhança, o que é sistema? Bom, na parte de balanço de energia a gente discute bastante sobre isso, porque se for considerar tudo, você nunca vai chegar num ponto que resolve assim, que está 100% pronto para você dizer é aqui o limite. Então, tem algumas considerações que precisam ser feitas
para a gente entender realmente o que é sistema e vizinhanças. Ok? Aqui a gente tem também como o princípio básico da primeira lei da termodinâmica que, assim, quando a gente trata de energia, duas definições são muito importantes e devem ser bem fixadas, né? Coloquei até isso em destaque aqui, que são calor e trabalho. Calor e trabalho. O que vem a ser isso, propriamente dito? Imagina o seguinte, você tem que o calor, né, pode ser definido assim como a energia transferida em função de uma diferença de temperatura entre o sistema e suas vizinhanças. Lembra do exemplo que eu falei do copo metálico dentro de um recipiente com água gelada, por exemplo. Um copo metálico com água quente, algum chá, café, um produto quente ali dentro. Essa energia transferida, né, que é ocasionada por uma diferença de temperatura, é o que a gente define como calor, energia transferida por diferença de temperatura. Então, aquilo que a gente sente não é o calor propriamente dito, né? Apesar da gente usar esse termo, dele ser comum na linguagem popular, mas aquilo ali não é o calor. O que a gente tem é uma diferença de temperatura e a energia transferida, aquilo sim é o calor. Na sequência, a gente tem o trabalho, que a gente pode definir também como energia transferida como uma resposta a qualquer força motriz que não seja a diferença de temperatura. Pegando um exemplo aqui, um giro, um sistema de aquecimento por vibração, aquecimento por torque, essas coisas, uma diferença de potencial que gera uma quantidade de energia que pode ser transferida. Não é como o calor ali, a diferença de temperatura. E lembrando, claro, o trabalho é uma forma de energia. Vou deixar aqui, por exemplo, adição de calor na sinterização de minério de ferro. Olha só, simplesmente eu estou adicionando aqui calor. Estou fazendo uma transferência de energia na forma de calor, porque eu tenho um meio mais quente que está em contato com um meio que estava mais frio, beleza? Na sequência, a realização de um trabalho, como eu falei, agitação aqui, um equipamento simples de laboratório, por exemplo, um agitador mecânico, e eu tenho uma solução. Fazendo esse sistema girar, a gente tem uma transferência de calor, né? Tem uma transferência de energia, uma transferência de energia por conta de um trabalho realizado ali por aquele eixo. Ele está girando, o atrito gerado promove alguma energia ali e faz o aquecimento. Isso é algo bem simples, dá para fazer um teste em casa mesmo, no laboratório, com um termômetro, a gente consegue fazer esse teste de energia sendo transferida. Né? E assim, um processo pode envolver várias formas de energia, e a gente precisa entender quais dessas energias a gente aproveita e quais a gente não consegue aproveitar, acaba sendo desperdiçada no meio. Tá? É comum existir essa questão das perdas de energia, por mais que a gente fale, a energia se conserva. A primeira lei da termodinâmica fala que a energia sempre se conserva. Beleza, ela se conserva. Porém, a gente pode ter alguma perda para energias que não se aproveitam. Não é que a energia foi levada para outro lugar, sumiu. Ela simplesmente virou uma energia não aproveitável. As perdas por atrito, um aquecimento não desejado, alguma vibração do sistema que realiza um trabalho, qualquer coisa desse tipo pode gerar essas perdas. Eu sempre vou colocar isso entre aspas, porque não é que a energia foi perdida. Né? A gente tem até lá do início, nada se perde, tudo se transforma, beleza. O que acontece aqui é uma situação que a gente tem uma energia não aproveitada. Tranquilo? E aqui tem o seguinte, por uma questão de convenção
termodinâmica, vocês inclusive podem até discordar de alguma coisa aqui, não é tão definido, não é tão fixado. Tem autores que falam dessa forma, outros falam o inverso, mas a gente vai usar a convenção tradicional aqui do enunciado da primeira lei da termodinâmica, tá? Então ele fica como um enunciado com essa convenção que quando a gente tem um calor maior que zero, ele é o calor transferido pela vizinhança para o sistema. E quando a gente tem um trabalho maior que zero, é o trabalho realizado pelas vizinhanças sobre o sistema. Isso é convenção. Pode existir menor que zero, tanto para o trabalho como para o calor. Enfim, são várias formas de mostrar. A questão é, usada uma convenção, a gente precisa seguir ela dessa forma para evitar confusão. Eu não posso, uma hora, dizer que o trabalho realizado pelas vizinhanças é maior que zero e depois dizer que é menor que zero. Mas a gente vai usar essa aqui sempre de forma a garantir que o sistema fique sendo considerado do mesmo jeito, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a definição do ponto de vista matemático agora, que a energia total de um sistema ela pode ser aumentada de um fator aqui, variação de energia, aqui o delta desde que esse receba calor ou trabalho. Então, a definição da primeira lei, definição matemática da primeira lei da termodinâmica, tem o seguinte: a variação de energia é igual calor mais trabalho. Acabou. Essa é a definição matemática. Tudo que vier de cálculos vai partir disso para a gente seguir. Calor mais trabalho, né? E isso a gente considera que a energia não é criada nem destruída. Lembre que tem aquelas perdas de energia e tal, a gente trata disso com mais detalhes mais na frente, sem nenhum problema. Então, assim como a gente fez para a massa, o acúmulo aqui de energia como um todo é igual ao que entrou menos o que saiu. Beleza, entra e sai, acúmulo, tranquilo. Eu coloquei um exemplo aqui bem simples, é um exemplo do nosso livro base, do livro Felder. É um sistema com variação de energia por 2 estágios. Vamos lá. Primeira etapa, aquecimento do sistema com um pistão travado. Observe como funciona esse sistema. É um corte lateral, a gente consegue ver aqui, e tem um pistão travado. Inicialmente está ali a 30 graus. Não vou falar de que componente é esse, do quanto de energia, o quanto ele recebe, o quanto ele consegue descarregar. Isso não vem para o nosso detalhamento agora. É só entender o seguinte: nesse ponto, agora a gente está falando aqui de um gás que está confinado em um determinado recipiente e ele recebe calor das vizinhanças. Como é que ocorre? A parede permeia essa transferência de calor, de energia? Isso a gente vai ver nos detalhes depois, quando a gente conseguir ver sobre condução térmica. Mas o fato é, eu tinha um gás que estava a 30 graus e agora ele está a 100 graus. Por ele ter uma trava, ele recebeu o calor das vizinhanças e ficou ali confinado. Lembre que se eu recebo energia, aumento a agitação molecular, ele tende a se expandir. Então a pressão aqui nesse sistema aumentou, mas ele ficou lá no mesmo lugar, simplesmente porque ele não tinha para onde ir, estava travado. Essa é a parte de aquecimento do sistema com pistão travado. Na segunda etapa, a gente tem a expansão do sistema na temperatura constante. Note que aqui eu removi a minha trava e se eu removi a minha trava, beleza. O sistema vai simplesmente expandir. Vai expandir para que o gás volte para a sua condição de equilíbrio, a sua condição ideal para ele, assim, vamos falar dessa forma. E nesse momento a gente diz que o gás realizou o trabalho sobre a vizinhança, ou sobre as vizinhanças, já que ele expandiu ali. Quando ele expande, ele gera um movimento que vai provocar uma mudança no meio exterior. Então, ele recebeu a energia primeiro, e quando teve a oportunidade, vou dizer assim,
né, que ele recebeu o calor e não expandiu porque ele aumentou pressão. Agora, na tendência de voltar para a pressão inicial, ele foi lá, expandiu, realizou o trabalho sobre as vizinhanças. Tranquilo, direto, de uma forma bem direta, é isso que eu queria mostrar para você. A gente vai ver mais detalhes sobre energia ao longo do curso, muito mais coisas. Hoje foi uma pequena, uma pincelada assim do que a gente vai ter por aqui. Então, a gente vê realmente mais detalhes, fica tranquilo, mas não deixe de estudar, olhar os detalhes do nosso processo, tanto balanço de massa, balanço de energia, e dar uma olhada naquele exemplo, naquele exercício. Tá aqui nossas referências, como já tinha citado antes, eu coloquei aqui os 3 livros que precisou assim ser usado para essa aula, como tem alguns princípios de transferência de termodinâmica, eu usei aqui o livro Transferência de Calor e Massa, mas a gente usa por base, como eu já falei para você desde o início, o Princípios Elementares dos Processos Químicos do autor Felder. Tá? Fica com ele, tranquilo, a gente vai acompanhando, vendo todo o andamento. Então, bons estudos para você, até a próxima, valeu!